Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas, parentes, parentas que vêm seguindo o meu canal, a Bia Yala, isto é Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal, né? Eh, Hoje vou tratar de um assunto bastante complexo, que é sobre o Estado plurinacional. Eh, Já há uma discussão, inclusive, que está beirando uma eh, um assunto de que é a coluna vertebral de todos os problemas, de todos os dilemas, impasses do do nosso universo indígena ancestral, né? Vou falar assim, nosso pluriverso, né? Nós falamos de pluriversal, né? Pluriversal surge, o conceito de pluriversal, ele surge a partir do momento em que os povos, principalmente os povos indígenas camponeses do México, no estado de Chiapas, no sul do México, fronteira inclusive com a Guatemala, decidem construir uma outra estrutura que não mais uma estrutura universalista dentro do aspecto científico moderno, na qual se constitui o Estado como Estado-nação, que eh, propõe, desde o início dos tempos, que surgem esses conceitos, o conceito de Estado e o conceito de nação, dentro dos moldes bonapartistas, isto é, diante das circunstâncias históricas que viviam os povos na França durante o século XIX. Deixa eu abrir um pouquinho aqui a cortina para entrar um pouco mais de luz. Então, é, o Estado plurinacional define-se como uma organização da ordem política e jurídica, né? É, que contesta essa visão bonapartista do Estado-nação. Como eu falei antes, a nação como conceito, o Estado como outro conceito, os dois conceitos juntos, eles vão formando um conceito só, daquilo que se estabelece como organização político-jurídica de uma dada circunscrição. A circunscrição, bem como o nome o diz, né, é esse espaço territorial circunscrito dentro dos moldes jurídicos já estabelecidos. Estabelecidos por quem? Por aqueles que decidiram se tornar proprietários e aí, mediante dispositivos jurídicos, fazer que esse sentimento proprietarista se transforme, ou seja, passe a ser proprietarista para ser patrimonialista, né? Ou seja, o patrimônio já como conceito que está incrustado dentro do conceito de Estado-nação. O Estado-nação surge mediante proprietarismo, logo patrimonialismo. O patrimônio é o que se chama, tecnicamente, bens jurídicos. É, então, dentro dessa discussão, né, nós temos que entender um pouco o que acontece no século XIX, principalmente na França, principalmente a partir de 1808, né, quando o Napoleão Bonaparte, né, depois de umas incursões que ele fez, inclusive, na África, desde onde ele, junto com egiptólogos franceses, trazem a pedra de Rosetta, que são inscrições formuladas pelos faraós, pelos, por aquilo que também o mundo ocidental decidiu denominar de Estado faraônico, né? Porque dentro da história, os próprios historiadores decidiram fazer com que o conceito de Estado seja submetido, através dessa ótica, sejam submetidas, melhor dito, todas as nações e os povos que se constituíam como comunidades.
Então, é o princípio destrutor das comunidades originárias, seja aqui na Abya Yala, seja dentro do mundo árabo-muçulmano, seja na, na própria Eurásia e na própria Europa Ocidental. Lembremos que a Alemanha, França, Itália, Espanha também surgem como estados-nações, mas que, na verdade, eram um aglomerado de reinos, né, que se constituíam dentro de um território, mas que esses territórios eram reconhecidos de forma muito diversa do que hoje nós conhecemos como Estado. Então, quando alguém fala de Estado faraônico, assim como se fala, por exemplo, de Estado Inca, essa é a visão do Estado desde a óptica ocidental, né? Porque aqui nunca existiu, aliás, linguisticamente falando, melhor, semanticamente falando, não há nada que designe Estado nas línguas originárias, até mesmo nas línguas sumérias, nas línguas semíticas, nas línguas sânscritas ou que devêm do indo-europeu. Né? Não há uma terminologia, não há sequer um preceito ou uma linha, uma alínea que defina o conceito de Estado como parte organizativa desses povos, né? Nem dos reinos que haviam na antiga Germânia, também não existia o conceito de Estado, quer dizer que o conceito de Estado ele surge com a cristandade. A cristandade é justamente a justificativa política que tem o cristianismo para se inserir em questões de Estado, em questões públicas, né? Então, daí que surge o conceito de Estado e logo o conceito de Estado-nação, que Napoleão Bonaparte se baseia, inclusive, já naquilo que Max Weber definiria depois como a ética protestante. Então, é necessário entender que o conceito de Estado-nação surge na França com Napoleão. Napoleão volta dessas suas incursões, inclusive pelo Egito, volta para a França e se autodeclara rei. Daí, Napoleão Bonaparte, que é um ser baixinho, que ninguém dava muita bola para ele, não tinha uma característica física que alguém se dispusesse a observá-lo e dizer, olha, a característica física do Napoleão chama realmente a uma presença de autoridade. Ele não tinha autoridade sequer como uma pessoa física, ou seja, sua aparência. Não com isto querendo, em detrimento de uma aparência física, julgar se uma pessoa é ou não, mas ele, né, como se autodenominava o ser do absoluto, né? Tanto é que Hegel conta a história em filosofia, perdão, fenomenologia do espírito. Ele diz ter visto um cavalheiro passando, né, cavalgando no seu cavalo branco alazã, né, cavalo bonito, um cavalo que está à altura daquele que está cavalgando, né? Um rei, um príncipe, um, plena potestade, né? Então, que Hegel veio Napoleão, né, com seu cavalo alazã branco, né, correndo pelos campos e Hegel, mediante essa visão, ele denomina Napoleão Bonaparte como um ser do absoluto, né? E esse ser do absoluto, ele é um ser do absoluto por mérito próprio, ou seja, já existe a meritocracia no meio de toda essa desse emaranhado de pensamentos e de sensações, né? É, então, como eu estava falando antes, o Estado-nação surge no século XIX, mediante os posicionamentos políticos, as guerras que houveram, né, pela independência da França, e que esse modelo vai repercutir nos outros estados, nações que vão ser fundados posteriormente às incursões bonapartistas, né? O bonapartismo, então, se constitui como uma ideologia que preza
a organização e o ordenamento social segundo as diretrizes levantadas por aqueles que apoiam o sentimento bonapartista, né? E também que se baseia nas questões relativas à Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa, ela deu certo num sentido de que o povo começa a tomar as rédeas do assunto, mas infelizmente o próprio povo combina a criação de uma elite local que é uma elite colonialista dentro da própria França. E não apenas coloniza a própria subjetividade daqueles que são denominados franceses, até tal ponto de introjetar neles a ideia de que eles são franceses e que eles têm que acreditar que são franceses, e então surge os nacionalismos, os falsos patriotismos e tudo isso que nós conhecemos até os dias de hoje. Esse sentimento também se deu em vários pontos do globo terráqueo, ou seja, em vários lugares, né? Tanto é que quando nós falamos de sociedades ocidentalizadas, a gente está se referindo a 90% da população mundial, dentro inclusive do aspecto jurídico e político, que estão moldados pelas estruturas ocidentais de ordenamento jurídico, social, político. Então, quando nós vemos os conflitos na África, na Ásia, na própria Europa, aqui nas Américas, a gente tem que entender que essas são exatamente as consequências, nefastas ou não, de todo um processo de civilização que vem se estruturando mediante esses ordenamentos jurídicos, que, aliás, são cristãos, são latinos, são romanos e que também se baseiam ampliamente nessa ética protestante weberiana. É, justamente a questão do Estado plurinacional, ela vem debater esses postulados, esses preceitos e esses pressupostos, né? Por que ele vem contestar isso? Porque nós entendemos, principalmente nós como povos originários, nós entendemos que antes da fundação ou do surgimento do Estado moderno, havia outras formas de se ordenar, havia outras formas de ordenamento que vão se constituindo segundo as realidades de cada nação. Por exemplo, a nação Tupinambá, ela tinha um modelo especial, específico de ordenamento que serviam para os povos tupinambás. Assim, os povos Guarani, eles também tinham seu próprio modelo de estabelecimento organizativo. E assim vale para os astecas, vale para os incas, vale para os mapuches, vale inclusive para os antigos reinos antes dos Estados-nações de Alemanha, de França, Itália, Espanha, né, do que a Península Ibérica e a Península Itálica, e também o oeste do Mar Mediterrâneo. Isso tudo começa com Alexandre o Grande, que eu gosto de chamá-lo de Alexandre o Destrutor, porque antes da Grécia ser a Grécia, eram também diferentes reinos, diferentes povos que viviam, né, numa dada região, principalmente na região do Mediterrâneo, e cada um vivia segundo o seu establishment próprio, ou seja, segundo sua realidade, dentro do contexto de uma realidade social, política, econômica muito diferente, por exemplo, de Atenas com a ilha de Lesbos, né? O que eram as Hélades antes de ser a Grécia. Quando aparece a figura do Alexandre o Grande, Alexandre, com esse seu sentimento de plena potestade, ele invade os territórios, domina povos, destrói, e aí é quando surge a decadência de Atenas, né? E é nessa época de decadência surgem todas essas figuras filosóficas que nós conhecemos, como Platão, Plotino, Aristóteles, Demóstenes, Xenofonte, né? Surgem todas essas figuras que nós conhecemos dentro do âmbito da filosofia grega, né? Atentando aqui, a filosofia não nasce na Grécia, como ainda continuam ensinando os professores de filosofia nas grandes universidades. Não, a filosofia sempre existiu muito antes da Grécia. Aliás, a filosofia, se for ver, inclusive na sua matriz etimológica, ela surge no Egito. Ela surge no Egito. Surge desde o tempo da deusa Maat. Inclusive, sobre o Egito, eu vou fazer um vídeo especial para mais ou menos as pessoas terem uma compreensão minimamente parabólica sobre o que significou as grandes culturas do Alto, Baixo e Médio Rio Nilo.
que também tinha suas diferenças, diversificações, seus modos de estabelecimentos jurídicos, políticos, organizativos, coordenativos, como vocês queiram chamá-lo, né? Então, voltando aqui para Abya Yala, o modelo de Estado plurinacional que deve ser construído pelo Estado-nação Brasil, que seja constitutivo às comunidades indígenas de Pindorama, tem que estar atrelados às realidades de cada povo. Então, para isso é necessário um protocolo de consulta. Para que um protocolo de consulta? O protocolo de consulta é para chamar os povos originários de todo o Pindorama, fazer um grande congresso sobre o Estado plurinacional, a fim de que cada povo possa determinar qual vai ser sua participação e seu posicionamento diante eh, dessa conjuntura que pode vir ser posta em prática já a partir dos próximos anos. Atentando, inclusive, eu gosto muito de frisar, esse eu que estou falando em primeira pessoa, né? É, de frisar que eu não sei por que no Brasil ainda não se discute o Estado plurinacional, sendo que, pelo tamanho continental do país e a pluridiversidade de povos e nações, de culturas, de formas de ser e estar no mundo, tanto no aspecto ancestral, no aspecto espiritual, no aspecto político, econômico, e também dentro da geofísica, onde os diferentes povos e nações estamos, e também dentro do contexto, se é rural, se é urbano, se é de floresta, já era para ser uma discussão que já deveria ter estado, inclusive, dentro dos é, é, dentro dos recintos desde onde se tomam as decisões políticas e jurídicas, né, já deveria ter sido objeto de discussão, justamente pela variada gama de povos e de formas de nós estarmos culturalmente, né? Por isso que é necessário empreender essa viagem longa para que o Estado plurinacional seja discutido, porque ele é a coluna vertebral de todos os impasses, as demandas dos povos originários, né? E, nós temos antecedentes históricos sobre o surgimento do Estado plurinacional. E esse primeiro modelo se dá com a Constituição Espanhola de 1978, que pela primeira vez, aliás, eh, os povos que estão lutando pelas suas independências hoje, né, como por exemplo acontece em toda a região de Barcelona, né, os povos estão lutando pela sua emancipação política e jurídica, ou seja, a descentralização dos diferentes formas de ser de estar no mundo, mas que não estejam atrelados à centralidade do Estado espanhol, como acontece na Espanha ainda hoje. Acontece aqui no Brasil, as decisões são centralizadas, tudo vai para Brasília. Assim, na Espanha, tudo vai para Madrid, e em Madrid se tomam as decisões, e em Madrid é que se cozinham as batatas, e é de lá que vai sair a batata cozinhada, dependendo dos ingredientes que são colocados para que essa batata seja, né, pelo menos possa ser comida e sentir, né, sentir os ingredientes que foram colocados nessas batatas. Então, os povos que estão lutando pela sua emancipação, por exemplo, os povos também bascos, né, eles estão lutando pela sua emancipação para se desatrelar desse conceito de Estado-nação espanhol. Quer dizer que esse modelo de exportação de Estado plurinacional, se bem nasce na Bolívia, ou pelo menos a Bolívia é o primeiro país a tomar as rédeas do assunto e a começar a discutir a possibilidade de sair da república, porque esse é o conceito que permeia o sentimento bonapartista, que é o sentimento de república, que também é um modelo exportado da Grécia, da res pública, ou seja, dos assuntos públicos, dos assuntos que tangente a todas as nossas demandas e reivindicações que nós tenhamos, né? Então,
se desatrela do conceito de república e passa a ser um Estado, mas já não é um Estado-nação, já é um Estado plurinacional. Quer dizer, o Estado, vamos lá, como se fosse um prefixo de plurinacional, é uma discussão que vai vir prontamente quando for fundado o Estado plurinacional brasileiro. Por quê? Porque já os parentes já estão discutindo se precisamos ou não de estados. Aqui vale muito a leitura de Pierre Clastres, né, que fala da sociedade contra o Estado, e eu vou deixar aqui nos comentários, né, para que vocês possam acessar a leitura em PDF, tem vídeos também que falam sobre isso, né? Eu vou colocar várias informações aqui para que vocês já vão, de alguma forma, avançando nessa discussão e mais ou menos já ter uma proporção de que significa que o que realmente quer ser alcançado com esse modelo de Estado plurinacional, né? Então, a Espanha, a Constituição espanhola, em 1978, é a primeira vez que se discute a questão da multinação. Ainda não era nem sequer Estado plurinacional. O plurinacional surge na Bolívia. Antes se falava de multinações, né? Então, a ideia de uma nação de nacionalidades. Então, existem os andaluzes, falando do caso da Espanha, existem os povos bascos, né? Existem os galegos, né? Que também são povos originários, né? E então surgem várias, houve uma ressurgência nos últimos anos na Espanha de todos esses grupos, essas nações, né, começam a fazer, a alçar as suas vozes, né, a gritar que eles querem emancipar-se do Estado centralizado, desse Estado-nação, dessa república, né? E discussões que já, né, muitos já devem ter acompanhado, inclusive nesses últimos 4, 5 anos, né? E, e a própria Federação Russa também se atrela à mesma luta dos estados plurinacionais, porque a federação é uma, como diz o nome, é uma federação de vários grupos que ainda se atentam ao conceito de Estado-nação, mas que elas, pelo menos, têm as possibilidades de serem autônomas nas suas regiões respectivas. Então, por exemplo, Piauí, o estado do Piauí, ele toma suas próprias decisões como estado do Piauí, né? Ele toma suas decisões partindo dos pressupostos contextualizados em muitas questões, né? Desde o clima, que é muito diferente o clima do Piauí ao clima do Rio Grande do Sul. Então, todas as medidas que se tomem no Rio Grande do Sul nunca vão ser as mesmas medidas que vão ser tomadas no Piauí por diferenças múltiplas, né? É, e tanto a Federação Russa, tanto quanto essa nação de nacionalidades, né, propõe a possibilidade de nações multinacionais, ou seja, com diferentes nações. Aqui não vamos a confundir com as grandes empresas multinacionais. Empresas também é um conceito. Então, empresa multinacional é uma coisa e uma federação de nações é outra coisa, ou seja, uma multinacionalidade dentro de um conceito federativo, que é político e jurídico também, como eu falei desde o início desse vídeo, também se atela à mesma, converge, né? Converge no mesmo, na mesma finalidade, na mesma teleologia, né? Chile também é um país que todo mundo já sabe, esse ano teve um referendo sobre a aprovação da nova Constituição, na qual também o Estado plurinacional veio à baila depois de muitos anos de discussão. Primeiro com os povos mapuches, logo os povos mapuches de Gualmapu conseguiram chamar outros povos para fazer essa esse protocolo de consulta. Esse protocolo de consulta aconteceu e derivou naquilo que chamaram de referendo ou plebiscito para aprovar a nova Constituição do Chile. Ela não foi aprovada não por uma questão de redação, senão porque na maioria do Congresso, em Valparaíso,
que é a segunda maior cidade importante do Chile, a bancada da direita, os grupos conservadores não aceitaram não a ideia do Estado plurinacional, senão que eles não aceitaram como foi ele escrito. Né? Então, agora, a partir do mês de outubro, voltou a carga de novo a questão da nova Constituição chilena e ainda continua sendo um, eh, uma escrita, uma redação constitucional que tenta buscar as palavras precisas, os termos precisos, para poder constituir o Estado plurinacional e muito mais, um Estado ecológico, ou seja, um Estado que defenda os não humanos, a natureza, os bosques, né, e dar reconhecimento territorial às diferentes formas de organização social que tem as multinacionalidades dentro do Estado-nação do Chile, né? Se voltar no ano que vem esse referendo e caso seja aprovada essa nova Constituição, o Chile deixará de ser república e passará a ser um Estado plurinacional e ecológico, né? Agora, o caso brasileiro já é diferente, porque aqui nós temos que definir o Estado plurinacional e temos que definir um Estado pluriétnico, porque são mais de 300 etnias que existem aqui no Brasil. Então, tem que chamar todo mundo para fazer um protocolo de consulta, que esse protocolo de consulta é justamente para ver quais são os pontos dentro da Constituição que precisam ser emendadas ou ou ampliadas. Por exemplo, os artigos 231 e 232 estão muito bons, mas precisa ser ampliado, precisa colocar talvez algum conceito a mais que dê corpus a esse motus, né? Ou seja, que dê consistência ao 231 e ao artigo 232, que dê consistência e que dessa consistência seja possível trazer discussões, inclusive, de outros fatores que vão influenciar na construção do Estado plurinacional e pluriétnico. Então, tem que chamar essas 305 etnias, tem que chamar os quilombolas, tem que chamar os camponeses, os campesinos, tem que chamar os povos que estamos em contexto urbano e até os povos das próprias periferias urbanas, chamar eh, para essa grande proposta, né, para esse protocolo de consulta, né? Mas quem tem que levar a dianteira são os povos originários. Quem tem que levar a dianteira dessa discussão são os povos originários, porque são a maioria, porque Pindorama é terra indígena, Brasil é terra indígena, mas também é terra afro, e também é terra dos quilombolas, e também dos camponeses, dos pequenos agricultores, e do movimento sem terra, e dos movimentos sem teto, das pequenas casas de cultura das periferias, onde também tem povos de matriz africana, onde também tem povos originários. Então, quando se faz um chamado em grande, quando se faz uma grande chamada para discutir isso, são os povos originários que têm que fazer esse chamado e tem que chamar todo mundo para sentar, porque a diversificação de culturas, de formas de ser, de coexistir, são muito diversas, até pelas nossas próprias espiritualidades, né? Quando nós falamos de espiritualidade, nós não falamos de religião, senão da forma que cada um de nós tem para reverenciar essa vida que ainda nos dá todas essas possibilidades, inclusive a possibilidade de eu estar aqui falando com vocês sobre um tema que é complexo, mas que pode vir trazer luzes outras para os dilemas e impasses históricos dos próprios povos originários e também dos povos não originários, os povos não indígenas, os Juruá, né, como chamam em Nhengatu paulista, se não me engano, né? Então, diversas nações estão pensando nessa refundação, né? Através do reconhecimento da diversidade cultural, né? O conceito de Estado-nação, de nações, de nacionalidade, inclusive dentro das questões ligadas às políticas públicas, por mais direitos já utilizado, debatido em nosso continente dessa forma que constitucionalmente foi formalizado, né?
Então, o Estado plurinacional já vem com várias. Outra coisa muito importante, o direito dos povos originários, assinado, né, que foi subscrito pela própria ONU, e que vários países, incluindo o Brasil e a maioria dos países de Abya Yala, são signatários. Então, se são signatários, eles precisam, cada Estado precisa criar mecanismos legais para que esses grandes pactos internacionais, como o Pacto de São José de Costa Rica, tem sobre jurisprudência dos povos originários de Abya Yala, que também foi Brasil é signatário dessa jurisprudência, né? Tem que chamar, por exemplo, parentes que já estejam estudando direito, que já estejam, inclusive, ativos dentro do âmbito da legislação, seja ele dentro do Código Civil, principalmente Código Civil, Código Penal, né, e dos estatutos, né, os estatutos indígenas, os estatutos da criança e do adolescente, fazer com que as questões indígenas estejam em todos os códigos, hajam mecanismos legais onde o tratamento de um parente indígena que está em situação, por exemplo, de processo jurídico, seja visto de uma outra forma, não da forma como a República já tem demarcado que tenha de vir ser, que é punitivo, é acusatório, aliás, ainda inquisitório, embora haja um certo garantismo dentro dos dispositivos legais, né, no que tange a Código Penal, né, no que tange ao Código de Processos Penais, né, execuções penais, né. Então, se o Brasil fosse um Estado plurinacional, os parentes que estão presos, sem processos, já estariam sendo tratados de forma diferenciada pelo mesmo sistema jurídico legal. Agora, enquanto não há um Estado plurinacional, os parentes que estão presos, até mesmo sem processo nenhum, sem um auto de processo, às vezes de forma sumária, eles são encarcerados, né? Se tivéssemos já um Estado plurinacional constitucionalmente definido, obviamente teria que haver uma reforma em todos os códigos, Código do Trabalho, Código Penal, execuções penais, é, é, até no Código de Defesa do Consumidor, né, haveria, porque os povos originários seriam tratados de uma forma diversificada. Isso não significa que vai ser melhor, maior ou menor do que tratar qualquer ser humano que infringe alguma das leis. Não, mas vai ter um tratamento diferenciado, sim, né? Vai ter um tratamento diferenciado, porque inclusive dentro desse Estado plurinacional é possível criar, inclusive, um tribunal de povos originários que não esteja atrelado, né, às fundamentações as fundamentações e as justificativas jurídicas que vêm do direito romano. Eles devêm, inclusive, vêm e devêm do direito romano, né? Então, haveria um sistema de saúde diversificado para os povos originários, para os quilombolas, e até inclusive para camponeses, para essas pessoas que acordam 5 horas da manhã e que são as que lavram a terra, plantam e ainda fazem com que a comida chegue à mesa dos brasileiros, das brasileiras e também dos não brasileiros e das não brasileiras, né? Então, por isso e por muitas e muitas, muitas outras coisas mais, é muito necessário a discussão do Estado plurinacional e pluriétnico Pindorama Brasil. Isso vai dar, inclusive, vai começar a mexer nos arcabouços que constituíram esse modelo de república. Lembremos que a proclamação da República, no caso brasileiro, ela surge com um golpe de Estado. Então, a proclamação não foi uma proclama, senão foi o golpe do baú em cima de algum pressuposto que já definia, ou já definia que o Brasil ia estar dentro da esteira de uma república e que, por tal motivo, até a própria Constituição deveria ser nos moldes das constituições que não são nem sequer brasileiras. A Constituição do Brasil está dentro dos moldes da Constituição estadunidense, assim como dos pressupostos da Revolução Francesa.
né? Então, não é uma constituição própria do Brasil, é um espelho, é imagem e semelhança de constituições dos Estados Unidos, da França, inclusive até da própria Alemanha e da Espanha. O Código Penal surge como imagem e semelhança do Código Penal alemão, né? Então, isso nós temos que ter muito presente e temos um entendimento de que o Estado plurinacional justamente vai tratar dessas questões para tentar se distanciar disso, ou seja, fazemos uma Constituição dentro dos moldes da realidade brasileira, dentro de um contexto de Brasil como país já formado nessa esteira do Estado moderno ocidental. Sair disso, sair dessa caixinha do Estado-nação vai significar, ao mesmo tempo, a abertura para que diferentes formas de se estar no mundo, de coexistir, de conviver, possam ter suas vozes ampliadas e que essas vozes sejam ouvidas e que, a partir dessas vozes ouvidas, comecem a mudar os estamentos que regem o resto do sistema organizativo brasileiro, tanto no âmbito da justiça, relações exteriores, saúde, educação, etc. Se nós não fazemos se nós já nos se a gente não der esse pontapé inicial, esse modelo de república vai continuar se constituindo como pilar principal para todas essas decisões que vão se tomar no Senado, no Congresso, nas câmaras federais, até mesmo dentro do âmbito do que é a União, os estados, os municípios e os distritos. Então, tem que ter essa mudança, precisa ser discutido, não é uma coisa que vai sair que já nós vamos destilar hoje e amanhã não, é um tempo, é um ciclo, mas esse ciclo já se abriu, porque a diferença de 10 anos atrás, hoje sim, se fala muito mais de Estado plurinacional, se fala muito mais, e se fala inclusive dentro dos moldes daqueles pactos internacionais, leis e congressos internacionais que deram, de alguma forma, foram avivando o samba, como eu gosto de dizer, né? Avivaram o samba para que todo mundo começasse a sambar em cima daquele tom e daquele som dos instrumentos musicais que estiverem para que o samba seja, de fato, um samba. Então, se avivou o samba de que, puxa, se há outra forma de nós estabelecermos como povos originários, sem que isso esteja em detrimento de outras formas, inclusive, entre aspas, brancas de estar no mundo, brancas não por cor branca, estou falando de branquitude conceitual. É possível também que nós façamos nossa própria forma de organização e sejamos ouvidos e atendidos em nossas demandas e reivindicações lá em Brasília. Bom, meus amigos, minhas amigas, meus queridos, muito obrigado por vocês estarem inscritos no meu canal. Eu agradeço enormemente, porque eu tenho visto esses dias como aumentou o número de inscritos. Sou muito grato. Gostaria muito de que vocês curtissem esse vídeo, compartilhassem. Podem escrever seus comentários, podem criticar, podem acrescentar. Fiquem à vontade, porque esse é meu canal, que com tanto sacrifício estou tentando levar ainda à frente. Não é um canal para dizer o que deve ou não deve ser feito, sino que a gente vai colocando premissas que sejam discutíveis e racionalmente sejam possamos chegar a uma conclusão que traga, né, como bem diziam os próprios arautos da Revolução Francesa, né, os paladinos da Revolução Francesa, eles mesmos diziam que esse modelo era para tentar levar a maior quantidade de felicidade possível, a maior quantidade de seres humanos possíveis, porque esse é o lema, né, na qual se justificava, né, para dar andamento a essa Revolução Francesa, né, onde o rei deixa de ter essa posição, né, teológica de que ele é o emissário de Deus e que se ele está ocupando um poder é porque Deus quis. Não, isso aí acaba a partir da Revolução Francesa de 1789 e o ser humano começa a tomar seu posto de centralidade nas questões públicas e políticas que devem dentro de uma circunscrição, dentro de uma jurisdição, né, legalmente colocada, até mesmo imposta,
né? Mas que hoje não podemos discutir isso se não começarmos pelo que está mais a nosso alcance. Então, como a gente não pode destruir, ou melhor, a gente não pode banir do planeta todo esse sistema jurídico-político que rege até os dias de hoje, a gente começa pensando em formas na qual os povos originários possamos ter voz dentro desse sistema republicano, né? Mas a república, como todo mundo já sabe, ou já deve ter, né, já está em falência, ou seja, em colapso, né? Não atende mais às necessidades dos povos no século XXI, né? O século XXI já é muito diferente do século XX, e já nós estamos em outras discussões que não são as mesmas discussões do século XX. Então, tentar também trazer pressupostos do século XX, achando que no século XXI vão ser é, necessários, né, esses, ou fatos, ou efeitos, ou até mesmo alguns cânones, né, já temos que esquecer que esses cânones do século XIX, do século XX, não nos servem para fazer essa construção de um Estado plurinacional agora no século XXI. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa semana para todos nós. Puranga Pituna, Purangacaruca, Purangaara, saudações, Aueticatu, Aueri, Nhandecarujo, e bom dia, boa tarde, boa noite também para os meus amigos não indígenas que estão seguindo o meu canal, e agradeço mais uma vez as inscrições e também que curtam e possam compartilhar esse vídeo se vocês acharem conveniente. Muito obrigado.